A Verdade Revelada, parte 15. O 31 de março, no 19º RI, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Aqui transcrevo parte do artigo do general R1 Flávio Oscar Maurer, intitulado Um Breve Relato Pessoal, em que ele, com clareza e objetividade, nos conta os difíceis momentos que o seu regimento viveu nos dias que antecederam o 31 de março de 1964. Situações semelhantes foram vividas na maioria dos quartéis do Exército. Abre aspas. No início do ano de 1964, quando cheguei ao 19º, com mais 4 aspirantes, todos vindos da AMAN, encontrei um quadro político fervilhante na unidade. Fui para o CPP-1, cujo comandante era o capitão Gaynor da Silva Marques. Gaynor era um excelente oficial. Tinha lá seus problemas, como todo mundo tem. Mas como militar, era detentor de qualidades inegáveis de liderança. Ele sabia perfeitamente qual o seu papel como orientador de um jovem aspirante em tempos de crise como aqueles. Assim, ele foi paulatinamente me esclarecendo a situação da unidade, colocando-me a par da situação, bem como me dizendo quem era quem, isto é de que lado que estava um, de que lado que estava outro. Ele próprio era contrário ao caos que se estava instalando no país, isto é, caso houvesse algum movimento, ele estaria do lado dos revolucionários. Já o encarregado do material da companhia, subtenente Edvino Dauber, entretanto, na primeira oportunidade me chamou para dizer que eu não me deixasse levar pelo proselitismo do comandante da companhia, caso houvesse nova revolução. Os fatos iriam acontecer exatamente da mesma forma como haviam sido em 1961, que ele próprio tinha vivenciado. Queria deixar claro que, como na chamada legalidade, os que se rebelassem contra o governo constituído seriam, afinal, fragorosamente derrotados. Para ver, este era o ambiente numa subunidade que considerada calma sob controle. Nas outras, onde estavam outros aspirantes, eu ouvia notícia de que as coisas eram bem piores. Para se ter bem uma ideia do ambiente que reinava na unidade, é preciso fazer alguns esclarecimentos. O então 19º RI era composto por 2 batalhões. No primeiro batalhão predominavam oficiais e sargentos, que tinham uma postura clara contra o brizolismo, o marxismo, o sindicalismo promovido por agentes do governo, e consideravam inevitável uma ação militar em apoio ao clamor público, que já acontecia expresso na imprensa e em manifestações públicas contra o Estado. A inversão de valor que o país vivia era muita. Já no segundo batalhão, concentravam-se os militares que se diziam legalistas, simpatizantes ou enganjados com o esquerdismo, apoiando, portanto, os atos do governo. Na verdade, ali no segundo batalhão estava sendo montada uma usina de subversão da hierarquia e da disciplina, satanizando tudo aquilo que pudesse se opor às propostas de mudanças sociais e políticas radicais, monitoradas junto ao governo por conhecidas figuras historicamente vinculadas ao comunismo internacional. Eram as reformas de base que deveriam vir agora, e já, na lei ou na marra,
se necessário, como diziam. Nos quartéis, a ideia entre os que ofereciam apoio a estas propostas era de que todo e qualquer um deveria se dobrar ou ser dobrado, para que não atrapalhasse os objetivos do governo. Era o dispositivo militar composto, montado e organizado em cada unidade militar pelo chefe da Casa Militar da Presidência, General Assis Brasil, ex-comandante do regimento, cuja finalidade era apoiar a perigosa trajetória esquerdizante que o grupo palaciano vinha promovendo, claramente arrastando o país para o caos. De fora, diariamente via-se uma peregrinação de agentes de ambos os lados, militares da reserva e mesmo civis, que vinham para o quartel discutir política e cooptar os indecisos. Isto, em geral, acontecia nos cantos pouco iluminados do quartel, como as subtenências, as furrielanças e outros. Quem comandava o regimento naquela época era o coronel Berialdo Silveira de Vasconcelos. Era um homem que eu mesmo só vi uma vez, no dia em que me apresentei pronto para o serviço. Logo ele foi comandar interinamente o ID6, cuja sede era em Pelotas. Assumiu então também interinamente o comando do regimento o tenente-coronel Otávio Moreira Borba, um homem antibrizolista, mas sem muito apetite para o cargo. Na verdade, ele esperava ansiosamente chegar o dia em que completaria o tempo para ir para a reserva. Imagine-se então uma unidade com as características descritas anteriormente nas mãos de um comandante sem muito pulso, sem vibração. Era o convite ao caos. Os aspirantes eram abertamente convidados para comparecer durante o expediente a este ou aquele local, onde estava este ou aquele conhecido, enganjado de um ou de outro lado. Na hora do almoço, o pessoal da esquerda, do segundo, convidava os aspirantes para compartilharem a mesa onde eles estavam. Os do primeiro reagiam, discutiam, diziam desaforos uns para os outros. Assim era comum manterem-se intensamente em discussões políticas por qualquer motivo durante o almoço, que não raro terminavam em pugilato. Um dia assisti uma cena dessas entre o capitão Castro, de direita, e o capitão Zukovski, de esquerda. Quando o primeiro notou que o aspirante Souza Lima estava sendo doutrinado politicamente na mesa, onde se encontrava o segundo. Ninguém sabia direito de que lado estava este ou aquele sargento, como fazer quando se estava diante do oficial de dia. Procurava-se primeiro saber qual a posição do adjunto, bem como do comandante da guarda, e depois dos sargentos de dia, das subunidades, para se ter um pouco mais de tranquilidade, ou quem sabe, bastante mais tensão. Pausa aqui. O pessoal que não tem muito conhecimento de como funciona o regimento militar, né? A linguagem que o Ustra traz aqui é uma linguagem interna. Comandante de dia são as pessoas que estão tirando o serviço no quartel. Então tem o oficial de dia, tem o sargento de dia, tem o cabo do dia e assim por diante. De vez em quando ele usa também alguns termos pouco usados hoje em dia, e como o meu livro está um pouquinho deteriorado, eu dou umas engasgadas de vez em quando. Então eu peço perdão aí aos amigos que estão acompanhando, tá bom? De vez em quando não consigo entender o que está escrito no meu livro. Agradeço
imensamente a todos vocês aí por estarem acompanhando este canal. Retornando. Dormir no quarto do oficial de dia jamais. O oficial de dia entrava no quarto, checava a porta, abria a janela, saltava e ia passar o resto da noite em outro lugar. Durante as rondas da noite, era comum se perceber que havia alguém seguindo ou observando o agente na escuridão. Nunca foi possível saber quem era. Uma noite, estando de oficial de dia, escutei uma rajada de metralhadora no fundo do quartel. Corri até lá e não vi nada. Nem tampouco descobri qualquer coisa. Ninguém sabia de nada. Alguns ouviram a rajada, mas não sabiam dizer quem a deu. Outros nem sequer a ouviram. Dei parte no livro do oficial de dia, mas tudo ficou por isso mesmo. Durante a noite, quando os tenentes e aspirantes ministravam instrução para os soldados, podia-se ver que alguém ficava espreitando de longe. Alguém ficava espreitando de longe, escutando o que o instrutor dizia para os seus instruendos. Normalmente era um cabo ou um soldado antigo do 2º Batalhão, a mando de alguém de lá. Assim foram terríveis os dias e as noites dos meses de fevereiro e março de 1964 no quartel do 19º RI. No dia 31 de março, eu estava de oficial de dia. Desde o dia anterior, corriam informações que no centro do país já haviam sido movimentadas as primeiras pedras de um jogo de xadrez, cujo resultado ninguém arriscava prever. O pessoal do 2º Batalhão estava excitado. Entravam e saíam emissários, faziam-se reuniões, vinham convites para participar deles. Assim, o capitão Zhukovsky mandou convidar o senhor para uma palestra que vai acontecer lá no CP2 daqui a pouco, dizia o emissário. Zhukovsky era tido e havido como um militante de esquerda enganjado. O capitão Gaynor ia me orientando, dizendo que não participasse de qualquer reunião. Acatei de imediato as recomendações do meu comandante de companhia, por compreender bem que não cabia a um aspirante oficial recém-saído da AMAN posicionar-se em questões sobre as quais ele próprio não tinha opinião consolidada. Acredito que os outros aspirantes receberam orientação idêntica à dos seus respectivos chefes. Vale lembrar que, curiosamente, nenhum aspirante havia sido designado para o 2º Batalhão. Mas, voltando ao dia 31 de março, desde cedo corriam, já não mais rumores, mas notícias oriundas do centro do país, dando conta de que a revolução estava em curso a partir de Minas Gerais. Pessoalmente, eu estava tranquilo, já que o comandante da guarda era um sargento do meu pelotão, recém-saído da ESA, com quem eu já me identificara bem. Sabia que era disciplinado. Ele, logo ao perceber o clima que ia se instalando ali perto do corpo da guarda, com ordens e contra-ordens para a entrada de gente de fora que ninguém conhecia, me disse que estava do meu lado e cumpriria qualquer ordem que eu lhe desse. Tratava-se do então 3º sargento Jaci Gonçalves Ribeiro. Hoje, poeta laureado, meu amigo desde então. Lá pelas 10 horas da manhã, fui chamado pelo tenente-coronel Borba, que me disse haver sido chamado para comparecer ao QG da 6ª DI, em Porto Alegre.
Logo ouvi uma conversa entre o Major Hélio Louro Orlandi, o capitão Ney Nunes Vieira e outros oficiais, combinando de irem falar com o comandante para tentar demovê-lo da intenção de ir a Porto Alegre. Insistiram com o tenente-coronel Borba, dizendo que o general Adalberto Pereira dos Santos já não estava mais no comando da 6ª DI, que o novo comandante era homem da linha brisolista e que ele seria preso tão logo chegasse ao QG. E mais ainda, que com a sua saída assumiria o comando do regimento o Major Oswaldo Nunes, esquerdista convicto, além de brisolista ferrenho. Nada demoveu Borba. Ele foi preparando a sua malinha para viajar a Porto Alegre. Dizem os que viram ele arrumando as malas que nem mesmo o pijama ele esqueceu de colocar nela. Uma boa forma de fugir do problema. O Major Louro, mais outros oficiais, pediram então ao tenente-coronel Borba que retardasse um pouco a sua saída, até que ele chegasse ao quartel. O tenente-coronel Ney de Moraes Fernandes, que estava em licença, mas havia sido chamado e tinha concordado em apresentar-se pronto para assumir o comando do regimento. O tenente-coronel Fernandes era um gremista ferrenho que cursava faculdade naquela época. Estava de licença, portanto desligado do dia a dia da unidade. Os pedidos foram em vão. Borba seguiu para Porto Alegre e Nunes e seus asseclas, assumiram o comando do regimento. A primeira providência de Nunes foi a de chamar-me para dizer que estava liberada a entrada do quartel de uma lista de pessoas que, uma vez mostrada para outros oficiais, como Major Rui pelo amor de Deus, gente, que nome! Rui Przewodzowski. Só tem consoante no nome. Major Rui Przewodzowski. Ficou claro que era agente de esquerda. Alguns classificados por ele como conhecidos agitadores comunistas da cidade. O tenente-coronel Fernandes apresentou-se por volta das 2 horas da tarde. Com ele vi acontecer um fato que me deixou impressionado por muito tempo. No momento em que Fernandes, ainda paisana, chegou no gabinete do comando, onde já estava o Major Nunes, entraram também o capitão Zukovski e o Major Bonaparte, todos do 2º Batalhão, alinhados com o novo comandante. Não sei o que aconteceu lá dentro, mas o resultado foi inesperado para os oficiais do 1º Batalhão, já que vi Fernandes sair do gabinete em trajes civis, do mesmo jeito como entrou, receber dinheiro para a passagem do capitão Zukovski e ser encaminhado para a parada de ônibus em frente do quartel, sem falar com mais ninguém. O homem tomou a condução e simplesmente desapareceu sem dar notícias. Logo em seguida, o Major Nunes me chamou para me dar ordens. Disse que em seguida receberia uma comitiva de líderes e políticos da cidade. O local do encontro seria o salão de honra da unidade. Ato contínuo. Observei que a comitiva já se encontrava na frente do quartel, empunhando bandeiras e faixas, gritando palavras de ordem. Fui procurar o Major Louro para saber o que deveria fazer.
Infelizmente, nem ele nem o Major Rui foram encontrados. Me contaram depois que eu poderia tê-los encontrado no pelotão do comandante, junto com outros oficiais. Conspiravam. Novamente fui chamado pelo comandante Major Nunes. Ele quis saber rispidamente por que eu não havia ainda liberado o portão das armas para a comitiva. Eu, aspirante, isolado, resolvi mandar a comitiva entrar. Subiram a pequena rampa, as escadas e entraram com faixas e bandeiras no salão de honra, onde Nunes, Zukovix, Bonapace e companhia já os esperavam com sorrisos e abraços. O que queriam mesmo, soube mais tarde, era que a tropa tomasse a Rádio São Lourenço para mobilizar o povo da cidade para a causa brisolista. Mas tinham também um manifesto na mão, que rapidamente correu entre os oficiais e, pelo seu teor, os deixou indignados. Aliás, este já era um indicador bem diferente do que fora em 1961 na legalidade. Naquela ocasião, houve uma adesão popular imediata em favor da posse do vice-presidente. Já dessa vez, era clara uma apatia popular ao clima político de 1964, que permitia deduzir uma rejeição à maneira como a população estava sendo conduzida pelo governo do país. Começaram logo os discursos. No meio de viva socialismo pra cá, viva Brizola pra lá, vi então, para minha surpresa, que avançava uma equipe de oficiais de armas em punho pelo corredor do pavilhão, dirigindo-se para o salão de honra. Pude distinguir entre eles o capitão Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, o capitão Gastão Fur, capitão Ney, o capitão Gaynor, o capitão Jorge Armando Severo Machado, o capitão Luciano Márcio Prates dos Santos, o capitão Gilberto Zoltmann, o capitão Antônio Machado Borges, o capitão Silvio Demétrio Almeida, os tenentes Ivo Fernandes Kruger, Nicomedes Machado Filho, Paulo Costa, Antônio Carlos de Oliveira Shen e outros. Entraram rompendo no salão de honra, onde se discursava inflamadamente. O Major Nunes, de pé, de cabeça baixa, balançava a cabeça em gestos de aprovação. O capitão Fur então disse ao que veio: Major, o senhor aqui não comanda mais coisa nenhuma. E pra fora com estes comunistas. Os oficiais que o acompanhavam, ato contínuo, engatilharam suas armas, provocando o som característico do movimento do ferrolho das pistolas, que por si só é sintomático e assustador. Crac, crac! Começou então uma violenta pancadaria. E os integrantes da comitiva foram apanhando na descida da escadaria e no corredor, sem qualquer cerimônia. Nossa, imagina a cena, pessoal. Isso acontecendo dentro do quartel. Entre eles haviam vereadores, professores, militares da reserva e cidadãos comuns. Todos apanharam. Ao chegarem no corpo da guarda, escutei o comando do sargento Jaci Gonçalves Ribeiro. Guarda, armar baioneta. Fora com esta corja.
Assim saíram correndo, saltando os muros e a cerca, até lançarem-se na rua. Nunes Bonaparte, Zhukovsky e as seclas discutiam em altos brados com outros oficiais, mas chegavam neste momento também a eles notícias do que estava acontecendo no resto do país. Assim eles já sabiam que a causa que defendia estava perdida, principalmente com a fuga destrambelhada do próprio presidente da República. Naquele momento, porém, para o pessoal fanaticamente doutrinado do 2º Batalhão, continuava valendo a pena lutar pela causa. Pouco antes do anoitecer, no mesmo momento em que a comitiva era expulsa do quartel, avançou um grupo armado comandado pelo 2º Sargento Venaldino Saraiva, brisolista ferrenho, em defesa do Major Nunes e sua equipe. O grupo tomou posição junto à caixa d'água do outro lado do pátio interno do quartel, em posição favorável, já que dali dispunha de excelente campo de tiro para atirar sobre o pavilhão de comando, onde estava encastelado o grupo que depusera Nunes do comando. Nunes e amigos, naquele momento, muito provavelmente, já esgueiravam-se em algum lugar, procurando melhor abrigo ou buscando a fuga do quartel. Escutaram-se alguns tiros e logo em seguida um grande silêncio. Já era noite escura. Naquele estado de tensão passou-se bom tempo. Surgiu então na lateral do pátio do quartel, caminhando para o meio dele, uma figura estranha. Era um militar, sem dúvida. Vestia uma capa ideal, jogada sobre os ombros, e com as mãos abria-as, parecendo fantasmagórica. Parou próximo ao mastro da bandeira, bem no centro do pátio, e gritou: "Calma, calma! Sou o Coronel Mariano, comandante do RO. Hoje, 16º GACAP. E vim aqui dizer para vocês que não há mais motivo para a briga. A revolução é vitoriosa. O exército está tomando conta de tudo no país. Os comunistas estão fugindo. O próprio presidente está desaparecido. A revolução é vencedora." Pouco a pouco, o pessoal foi descendo o pavilhão de comando e reunindo-se no meio do pátio, junto ao Coronel Mariano. O grupo que havia tomado posição junto à caixa d'água também desapareceu dali. Os oficiais e sargentos, brisolistas, comunistas, esquerdistas em geral, também desapareceram do quartel. Enquanto isso, os revolucionários comemoravam. Acho que naquela noite ninguém dormiu. Observação: o sargento Venaldino Saraiva, como veremos posteriormente no capítulo Lei dos Desaparecidos Políticos, no dia 12 de 5 de 1964, suicidou-se após ferir a tiros 2 oficiais do 19RE.